como os florais se expressam através da água. A gente vai explicar nessa parte o método solar na criação das essências e como elas atuam quanticamente. Que tipo de informação contém esse líquido que a gente chama floral e como ele se expressa em nosso corpo? E vamos falar também sobre o conceito de campos de força passivos e ativos do Julian Barnett, que ele descreve no seu livro Os Florais de Bach e os Padrões Inscritos na Água, de Julian Barnett. Esse livro é incrível, recomendo que vocês leiam. Vamos começar com uma pequena história. Rumi, o místico do século XIII, nos conta uma história sobre 5 homens que encontraram um elefante no local escuro. O primeiro se deparou com a tromba e pensou que se tratava de uma cobra monstruosa. O outro encontrou a orelha e teve a sensação que era um tapete áspero. O terceiro defrontou-se com a perna e decidiu que era uma coluna. Aquele que encontrou a cauda achou que era uma corda, e o último homem caminhou até o flanco e teve a certeza que se tratava apenas de uma parede. Heisenberg ganhou o Nobel de Física em 1932, e ele formulou, em 1927, o princípio da incerteza, um dos pilares da física quântica, que resumidamente significa que em níveis quânticos, na mecânica quântica, não é possível que se meça simultaneamente as medidas de posição e quantidade de movimento, pois quando se conhece uma delas, perde-se a informação sobre a outra. A gente perde a informação de uma se conhecer a outra. Além das grandezas de quantidades de movimento e posição, o princípio da incerteza também se aplica às grandezas de energia e tempo. Se você sabe a energia, você não sabe tempo. Se você sabe tempo, você não sabe energia. Não tem certeza sobre. Para a gente tentar entender o princípio da incerteza, só como exemplo, e já já eu volto na história do elefante, vamos imaginar um ventilador ligado. Você sabe que ele é formado por algumas pás, porque você já viu, ele está desligado, quando ele está parado, você sabe que ele tem algumas pás, né? Porém, quando ele está em movimento, você não consegue determinar em que posição aquela pá está. Se você consegue determinar a posição, você não consegue determinar a velocidade, quer dizer, você tem incerteza da velocidade. Para você ter certeza da posição que está, ele tem que estar parado. Quanto mais devagar o ventilador girar, menor é o erro. Mas em níveis quânticos, devagar não existe. A velocidade sempre é muito alta. Lembre-se que quando a gente fala em níveis quânticos, nós estamos falando de velocidades de partículas se movendo a velocidades até maiores do que a velocidade da luz. A velocidade da luz é apenas uma constante no mundo da mecânica quântica. E aí, voltando à história do elefante e do Heisenberg, por isso que eu trouxe essa história, que os 5 homens não sabiam, cada um pegou uma parte do elefante e achou que era alguma coisa. A frase do Heisenberg diz o seguinte: nós precisamos lembrar que aquilo que nós observamos na natureza não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Então, para o homem que interpretou a cauda do elefante como uma corda, ou para aquele que interpretou a orelha do elefante como um tapete, e os outros, né, era tudo o método que ele estava usando para questionar. Então, ele achou que aquilo era uma parede porque ele estava sentindo as propriedades de uma parede. Aquele que pegou a cauda estava sentindo as propriedades de uma corda. Ou seja, ele estava aplicando o que ele estava enxergando ao método que ele estava usando para questionar. No princípio da incerteza, e o princípio da incerteza decorre da natureza dual dos sistemas quânticos, que ora se comporta como partículas e ora como ondas. O resultado sempre depende do observador. Esse é um ponto importante. É o observador que colapsa a função de onda. Na mecânica quântica, o que você observa está intimamente ligado com a forma que você usa para observar.
com o equipamento que você usa para observar. Não vamos nos aprofundar mais em física quântica, nem em mecânica quântica, não é a ideia aqui. Essa foi talvez a mais famosa conferência que foi realizada em 1927, e ela tratou sobre elétrons, fótons e a recém-formulada teoria quântica, que foi discutida nada menos com personalidades dominantes, Albert Einstein, Niels Bohr. Então tem até um debate Einstein-Bohr nessa conferência. 17 dos 29 participantes dessa conferência de 1927 já possuíam ou ainda iam receber o prêmio Nobel. Heisenberg é o terceiro da direita para a esquerda em pé, marquei com uma setinha aí. Aí, lembrando, nessa época, o Dr. Bach pesquisava os nosódios e se preparava para partir em busca dos novos remédios que culminaram com os remédios florais de Bach. A atual medicina científica tem feito uso dos ingredientes ativos das ervas usadas na medicina tradicional. Então, por exemplo, a quinina é obtida através da Cinchona officinalis. A digitalis produz a digoxina, que é usada para insuficiência cardíaca congestiva. Da Salix alba, ou salgueiro branco, a gente extrai uma substância que é o ácido acetil salicílico, AAS conhecido, que é o alívio sintomático de dores, o princípio da aspirina. Então, nós vemos que a indústria farmacêutica, que hoje tem que usar substâncias que são sintetizadas, que são sintéticas, que são moléculas que são semelhantes ou que têm um efeito semelhante à molécula natural, que é obtida na natureza. Até porque os laboratórios não podem patentear uma molécula que exista na natureza. Então, eles fazem uma molécula sintética. Alguns herbalistas afirmam que se isolarmos certos componentes químicos específicos, a gente vai perder algo. Aí a história do elefante. Ao ver a tromba do elefante, ele não é o elefante, né? Tanto que ele é confundido com uma cobra. Então, não é fácil, quando a gente pega uma parte da substância, a gente ter a substância completa. Então, para o cientista que pegou na tromba do elefante, é muito difícil dizer que aquilo é um elefante. Ele vai dizer que aquilo é uma cobra, né? Porque o método de análise científica dele não está pegando o todo, ele está pegando uma parte. Então, são conceitos que eu estou jogando aí para a gente tentar entender como funcionam realmente as essências florais. Esse tipo de ciência que é praticado, ele explica, em parte, o menosprezo que eles têm pela homeopatia. Porém, quem já fez uso da medicação homeopática sabe e comprova os resultados. A ciência chama a homeopatia de efeito placebo. Ok, até aí tudo bem. Quem usa a homeopatia sabe o quanto aquilo funciona. E quem usa florais também sabe e comprova a eficácia do tratamento. E aí eu vou discutir um pouco esse efeito placebo, já que nós podemos dizer que quando a gente usa um floral ou um remédio homeopático num recém-nascido, numa criança, né? Floral no recém-nascido, homeopatia numa criança ou num animal, onde é que está o efeito placebo aí? Eles não têm a consciência que estão tomando o remédio, né? E o efeito é o mesmo. Na homeopatia, a gente usa a sucção, que é a agitação rápida de um líquido, para estimular a replicação de padrões na água. Só que não há explicação por que um ser humano é capaz de reagir e usar esse padrão que foi gravado como uma ferramenta de cura. A cada sucção, a cada diluição ou dinamização que eu faço, eu tenho um remédio mais potente do que o anterior. Esse é o princípio da homeopatia. As diluições, elas chegam a tornar indetectável a substância ativa. É por isso que, se eu não posso detectar uma substância ativa, cientificamente eu não posso dizer, cientificamente nos padrões científicos, eu não posso dizer que aquele remédio tem uma eficácia. Isso é a cabeça do cientista. O Dr. Bach, quando ele decidiu partir para a jornada
que culminou na descoberta das suas 38 essências, ele era um médico reconhecido e pesquisava os remédios com princípios homeopáticos. Então, ele estava estudando nosódios que eram elaborados a partir das fezes dos pacientes. Então, o Dr. Bach percebeu que algumas bactérias que haviam no intestino das pessoas, elas eram causadoras de algumas características emocionais ou de personalidade daquelas pessoas. Então, ele pegou e conseguiu isolar que certas bactérias, certos grupos, eles eram compatíveis ou incompatíveis com algumas personalidades das pessoas. Então, ele olhou pela primeira vez para a pessoa como um todo e elaborou um remédio que fosse compatível com aquilo. O princípio da fabricação dos nosódios é o princípio das vacinas. Você pega uma parte da doença e coloca dilui até certo ponto, torna ela ineficaz para que ela possa ser inoculada novamente na pessoa. Porém, o Dr. Bach não ficou contente com esse tipo de tratamento, né? Aqui nós temos os 7 nosódios que o Bach desenvolveu e que depois, até hoje, se usam nosódios, só que a comunidade científica e a comunidade médica, por Bach ter virado as costas, digamos assim, continuou a pesquisa, mas sem o Dr. Bach. Então, quer dizer, o Dr. Bach que descobriu os nosódios, hoje eles não são mais os nosódios de Bach. Apesar que os médicos reconhecem, a comunidade científica reconhece, mas não pode publicar como os nosódios de Bach, né? A observação do comportamento do paciente dizia mais sobre a doença do que os exames clínicos. Os nosódios, eles são vacinas preparadas com os próprios organismos, como a gente já falou, pelo método homeopático. Numa carta ao The British Homeopathic Journal, em abril de 1930, o Dr. Bach ele relaciona os sintomas às bactérias encontradas. Isso é muito interessante. Então ele diz o seguinte: quando a bactéria for essa dysentery, todas as formas da doença cardiovasculares, angina, asma cardíaca, taquicardia, bloqueio cardíaco, edema. Então, ele falou que os pacientes que tinham essa bactéria, eles se machucam mais facilmente e eles produzem algumas feridas roxas. Quem tem bactéria proteus, tem a toxina da rigidez, tanto no corpo quanto na mente. Então, são pessoas assim que são teimosos, né? Rigidez mental, desinteressados. Eles estão entre os mais difíceis de tratar. Fisicamente, eles sofrem de fibromialgia, artrite reumatoide, têm um temperamento violento, gagueira, epilepsia e crises nervosas. Então, o Bach ele começou a perceber o seguinte: bactérias associadas à doença. Quem tem a bactéria Gardner encontra em pacientes do tipo estático, sendo que a doença permanece estacionária durante um longo período e os sintomas mudam pouco. Doenças glandulares podem se beneficiar com esse nosódio. Mutabile, os sintomas estão sempre mudando. Mentalidade pulsatila, ele chamou. Morgan, toxina encontrada nos pacientes que são muito fáceis de serem ajudados. Colaboram com o médico, então, nesses pacientes, eles normalmente possuem dores de cabeça crônica e enxaquecas. Mais uma vez, a observação do comportamento do paciente dizia mais sobre a doença do que os exames clínicos, certo? Apesar de ter embasado todo o pensamento filosófico em várias escolas de pensamento, o Dr. Bach teve o cuidado de evitar referências específicas a qualquer religião ou filosofia. Ele abraçou um ensinamento espiritual universal, que inclui Buda, a Mãe Índia, Jesus Cristo, os grandes mestres da fraternidade branca, né? E o professor Eduardo Greco, ele nos fala em seu livro Eduardo Bach, A Luz que Nunca se Apaga, que Bach tinha uma grande ligação com a maçonaria, onde provavelmente ele recebeu muito conhecimento esotérico e alquímico. Ele chegou a ser venerável mestre das 3 grandes lojas, das quais desenvolveu uma vida muito ativa. Apesar do prazer e da satisfação que essa tarefa produziu em Bach, o seu trabalho pessoal, o seu empenho na descoberta da nova medicina, ele teve uma prioridade maior e no final de 1928, ele sentiu a necessidade de sair dos lugares que ele ocupava como médico e começar uma nova jornada.
O Dr. Bach, ele escreveu as suas experiências num livreto chamado Cura-te a ti mesmo. E as conclusões a que ele chegou pela experiência, inclusive a própria experiência, uma vez que ele teve um câncer, né, foram as seguintes. Para Dr. Bach, embora muitas doenças sejam causadas por agentes externos, é a nossa resposta a ela que determina o resultado. Isso vale até hoje. Nosso sistema imunológico é que diz se uma doença externa pode nos afetar. Outra frase do livro Cura-te a ti mesmo. Há tanto tempo culpamos o germe, o tempo, a comida que comemos como as causas das doenças, mas muitos de nós estamos imunes numa epidemia de gripe. Nada na natureza pode nos atingir se estamos felizes e em harmonia. Frase do Dr. Bach. Outra frase do Dr. Bach. O conhecimento das bactérias e dos vários germes associados com as enfermidades tem causado danos nas mentes de dezenas de milhares de pessoas e, pelo pânico que vem provocando, tem nas tornado essas pessoas mais suscetíveis de serem atacadas. Então, veja só, o conhecimento das bactérias e dos vários germes, conhecimento que nós temos sobre as bactérias e os germes, eles causam danos nas mentes das dezenas de milhares de pessoas que, pelo pânico, elas se tornam mais vulneráveis, mais suscetíveis a doenças. Última frase. O materialismo esquece que é um fator acima do plano físico que no curso comum da vida protege ou torna suscetível todo indivíduo no que concerne a enfermidade. Né? Para o Dr. Bach, a suscetibilidade está mais relacionada com o bem-estar emocional do indivíduo. Ele começou pela ideia de que o desequilíbrio emocional e a desarmonia estão diretamente relacionados com a nossa saúde e bem-estar. Dr. Bach supôs que a sua própria experiência de vida e temperamento podem ter sido fatores determinantes na sua doença, o câncer que surgiu em julho de 1917. A pesquisa do Dr. Bach com os nosódios fez pensar que ele poderia obter resultados com a utilização de plantas, o que seria muito menos agressivo ao paciente. Em 1928, então ele resolveu abandonar o consultório, a medicina, os títulos médicos que ele possuía, e viajou para o campo, para Gales, onde, às margens do rio Usk, ele encontrou uma planta, Impatiens glandulifera, e ele observou o comportamento dessa planta. Para os que são rápidos de raciocínio e ação, ele escreveu sobre Impatiens, aqueles que trabalham sozinhos e são impacientes com os que demoram para entendê-los. Não sabemos o resultado que o remédio do Impatiens causou no Dr. Bach, mas nós temos a experiência da sua ação terapêutica. É exatamente isso que ele descreveu, para os que são rápidos de raciocínio e ação, que trabalham sozinhos e que são impacientes com os que demoram para entendê-los. Ele observou a planta e ele observou o comportamento da planta. E isso é chamado de observar a assinatura da planta, a personalidade da planta. E isso é chamado também de doutrina das assinaturas, que o Paracelso, alguns séculos antes, já tinha descrito, doutrina das assinaturas. E aí nós temos duas questões. Por que o Bach escolheu essas plantas como remédios e como elas produzem mudanças em nossas vidas? Então, se não existe nenhuma parte física da flor na essência, nenhum ingrediente químico ativo, vamos ver como é que o Bach preparou seus remédios e como eles funcionam. E eles funcionam. Ele escreveu: tome uma vasilha de vidro fino e encha quase completamente com a água mais pura. A única finalidade da vasilha é conter a água, tá? Não vamos trazer nenhum componente místico à vasilha e à forma da vasilha. Usa-se água fresca de nascente. Se nós usarmos uma água de rio ou de uma lagoa, ela vai carregar consigo a experiência e a química do seu passado. Essa água já passou por vários locais, já passou por pessoas. Então, uma água que nasce, que brota de uma fonte, ela vem da escuridão, das profundezas da terra,
onde as memórias foram apagadas e todos os vestígios de experiências prévias foram filtrados pelo tempo. A água tirada de nascente é recém-nascida. O Dr. Bach foi claro quanto ao tempo e às condições de preparação da essência floral, da essência mãe. A água antes das 9 horas da manhã, a água de nascente, a sensação que ela nos dá é que está muito fria. Se houver algum tempo entre a coleta da água e a das flores, a água deve ser mantida no escuro. E a seguir, nós partimos para colher as flores, que nós vamos preparar o remédio ou a essência floral. As flores são colocadas uma a uma dentro da vasilha, o suficiente para cobrir toda a superfície. E, basicamente, isso é tudo que há para fazer. A única responsabilidade do co-criador ou do produtor da essência é a de guardião e observador. Não há nem magia, nem mistério, e qualquer um pode fazer isso. A preparação, geralmente, ela é feita no local próximo às plantas. Eu diria que o preparador, ele, durante esse processo todo de preparação da essência, ele já está envolvido emocionalmente com aquilo que ele vai fazer. Então, a parte mental dele também já está colocada num nível diferente, num nível energético diferente. As flores ficam flutuando na superfície da água exposta ao sol. E as essências florais, elas precisam de luz intensa do sol durante 3 horas no mínimo, sem sombras, sem nuvens. Então, nem todos os dias são adequados para que o processo aconteça. São dias de pressão barométrica alta, céu azul e limpo. A luz solar é que escreve a informação na água. Muito importante esse conceito. A luz recai sobre as flores que atuam como uma espécie de filtro lembrando que entre o sol e a água existem as flores. Então, nós vemos também que nesse movimento que o Sol faz em 3 horas, então vamos supor, das 9 da manhã até ao meio-dia, 3 horas se passam, o ângulo de incidência dos raios solares, ele também se altera. A temperatura aumenta dentro da vasilha. Durante a preparação, obviamente, uma informação é escrita na água. Que informação é escrita e como essa informação é escrita? Então, vamos tentar entender. No começo, a luz encontra-se nas flores e a água está embaçada, por assim dizer. Durante o processo, isso se inverte gradualmente e, no final, fica bastante claro que a luz saiu das flores e entrou na água da vasilha. Qualquer pessoa que observar vai concordar se vir. A água passa a brilhar com a luz e formam-se bolhas. É como se houvessem estrelas de intensidade espectral. É maravilhoso, muda completamente. Parece que a água ela tem uma luz própria dentro da vasilha. A tintura mãe é preparada com essa água e com brandy. Brandy é o nome que se dá a conhaque. Só que como ele não é produzido na França, ele é produzido na Inglaterra, na época do Dr. Bach, ele é produzido na Inglaterra, então ele tinha o nome de brandy. O processo é o mesmo, é conhaque. O brandy, na verdade, ele é o conservante. Ele vai conservar a informação que foi extraída da planta pelo sol e gravada na água. A única função do brandy no processo é conservar a informação. Depois, são produzidas as garrafas estoque na proporção de 1 para 400, com brandy puro. Em termos científicos, vamos começar a entender aquele cientista que segurou o rabo do elefante, o flanco do elefante, a tromba. Não aconteceu nada. Não teve alteração química na água. A planta não forneceu nenhum componente ativo. O que temos quimicamente? Água e conhaque, dentro da garrafinha do floral. E aí eu vou dizer o seguinte, na mineralogia, as gemas e cristais são identificados pela forma como a estrutura do mesmo desvia a luz de um laser.
a gente vai saber que mineral é aquele. Só que na água isso não ocorre, porque a água ela é líquida, ela não é um mineral sólido. A norma aceita para a água é de 104,35 graus, 104,45 graus, como nós vimos na aula passada, na segunda aula. Pode haver muitas águas diferentes, porém, esse ângulo não permite que a gente, através de um laser, consiga detectar. Né? A gente só está dizendo que isso é possível. Em níveis atômicos, pequenos aglomerados de água se agrupam. Isso pode acontecer de várias maneiras, e muitos tipos de água foram identificados. Normalmente, os clusters se formam e se reformam. Alguns são idênticos a outros, alguns com padrões parciais semelhantes. Em 1998, o Dr. Jacques Benveniste, ele conseguiu provar isso. Porém, a ideia de que as moléculas que replicam o padrão foi resumida pela frase memória da água. E aí a gente volta naquele conceito, moléculas que se replicam, sucção, agitação para replicar o remédio, tem alguma semelhança aí com o método homeopático. A memória da água, ela foi um termo que foi cunhado pelo Jacques Benveniste, um cientista francês. Ele gerou uma polêmica com seus experimentos sobre a memória da água, o que lhe custou o posto de pesquisa, está banido, né? E alguns dizem que ele nunca se recuperou do estresse desses acontecimentos. Pobre Jacques. O seu trabalho foi amplamente divulgado, porém, e vários laboratórios começaram a reproduzir os seus experimentos e todos tiveram sucesso, exceto um. Mas foi esse que não teve sucesso, que foi trazido ao conhecimento de todos pela mídia. Foi rotulado posteriormente como um charlatão e fraudador. Uma pena, né? Talvez ele tenha morrido de desgosto quando viu o seu trabalho ser jogado fora. Porém, o Dr. Bernard Grad, na Universidade McGill, descobriu na década de 60 que se a água fosse submetida a um pequeno campo magnético ou à luz, a ligação atômica na água seria alterada e também haveria uma redução na tensão superficial. Ele passou a mostrar que uma pessoa pode emitir um campo magnético suficiente para alterar as ligações atômicas da água. Olha que coisa interessante. Então, o trabalho do Dr. Jacques Benveniste com a memória da água não funcionou, não foi funcionou o trabalho, porém não foi divulgado. O Dr. Bernard Grad, né, na década de 60, ele disse que nós, humanos, podemos criar um campo magnético suficiente para alterar as ligações atômicas da água. Então, se a gente pode alterar a ligação com o nosso campo magnético mental, né, então a gente também pode mudar e gravar informações na água. Opa, está começando a ficar bom isso aí. De fato, quando alguém focaliza a intenção positiva na água, e a água é subsequentemente usada para regar as plantas, resulta num forte crescimento das plantas. O efeito da água focalizado por alguém que estava chateado ou perturbado mostrou produzir pouco ou nenhum crescimento adicional nas plantas. Então, peraí, se a gente focalizar e a nossa mente com uma intenção positiva, nós produzimos uma água que é melhor para plantas. Se é melhor para plantas, pode ser melhor para nós também. Então, estamos começando a entrar numa outra seara de conhecimento, que é a nossa mente podendo criar um campo magnético que pode melhorar a, a água, pode criar uma água melhor. Muito interessante. Né? Uma pesquisa mais recente, publicada pela primeira vez em 2005, pelo professor Bernd Krupling, na Universidade de Stuttgart, examinou os mecanismos pelos quais a água coleta, armazena e dissemina informação. Ele mostrou que mesmo a influência temporária de campos de energia fracos pode causar mudanças na estrutura da água. Ele também mostrou que o efeito na água foi influenciado pelo experimentador, portanto, o fenômeno não pode ser reproduzido independentemente de um observador. Com efeito, qualquer trabalho na estrutura da água nunca pode ser objetivo. O observador, ele é inescapavelmente parte do experimento.
e seu humor contribui para o efeito sobre a água. Resumindo, se eu sou um cientista e eu quero provar que não funciona isso na água, o resultado vai ser não funciona. Se eu sou um cientista e quero provar que a gente consegue influenciar a água e gravar alguma informação na água, eu também vou conseguir esse resultado. Né? Ou seja, o observador ele é parte do experimento. Né? Essa frase é muito importante. O observador é parte do experimento, pois pode muito bem explicar algumas das falhas que outros pesquisadores em reproduzir os experimentos de Jacques Béveniste, em 1988. Tá certo? E também vai explicar também a influência do observador no resultado. Esse é o princípio da física quântica. O observador cria o resultado. A memória da água, porém, ela é muito curta. E a menos que a gente coloque outros materiais ou substâncias, se a água tem uma memória que precisa ser preservada, um pouquinho de etanol pode ser adicionado. E foi aí que o Dr. Bach, e exatamente isso que ele fez com os florais. Ele adicionou brandy como conservante. Mas a gente pode usar outros também. A gente pode usar glicerina, vinagre, mel, sal, etc. Então, a gente está vendo aí que existe uma coerência muito grande no trabalho do Dr. Bach, porque ele coletou a informação da flor na água, ao expor a água ao sol. E ele fixou a informação que estava na água com o brand. Ok? Então, nós começamos a ver aí que o método solar ele é um método de produção que funciona. Usando fotografia de alta velocidade, o Dr. Masaru Emoto descobriu que os cristais formados na água congelada revelam mudanças quando pensamentos específicos e concentrados são direcionados a eles. Ele descobriu que a água de nascentes límpidas e a água exposta a palavras amorosas mostram padrões de floco de neve brilhantes, complexos e coloridos. Em contraste, a água poluída ou água exposta a pensamentos negativos formam padrões incompletos e assimétricos com cores opacas. E nós vamos ver agora alguns desses cristais de gelo com palavras positivas. No caso aqui nós temos amor e gratidão. Aqui nós temos o cristal exposto a canção Yesterday dos Beatles. Aqui nós temos um obrigado em japonês, um obrigado em inglês e um obrigado em chinês, formando padrões bastante semelhantes. Aqui nós temos sabedoria em japonês e inglês, também formando cristais hexagonais semelhantes. Em alemão também. Me desculpe em japonês, também formando cristais. E aí nós temos seu tolo em japonês, seu tolo em inglês, você me faz doente, você me faz mal, eu te odeio, eu quero matar você, né? Todas essas frases negativas formando cristais, formas de cristais completamente não harmônicos, né? Aqui nós temos uma água de lago depois de uma bênção budista. Esse cristal foi formado depois que a água foi exposta a uma foto de golfinhos pulando. O golfinho tem uma inteligência semelhante, ou até superior do que o ser humano, e dizem que os golfinhos podem nos curar. Então veja que interessante, o cristal da água exposto à foto dos golfinhos já causou uma imagem melhor. Né? Que tipo de informação, mensagem está na água após o processo? Vamos lembrar o seguinte, uma das essências florais de Bach, ela não tem a flor, ela é rock water, ela não é preparada com nenhuma flor, ela é apenas água de nascente exposta à luz solar. A parte importante do processo, então, para gravar a informação é a luz solar. O sol fornece a energia necessária para que a informação seja gravada na água. Nessa imagem, nós vamos ver como a informação é gravada por um laser num disco. O que nós temos aí? Energia. Precisamos de energia para gravar uma informação. Ou
como a informação é gravada em uma memória de estado sólido, por exemplo, num pendrive ou num disco de estado sólido, que a gente conhece hoje como SSD. Como é que que a gente precisa para gravar? Precisamos de energia. Toda a informação de características que estão escritas pelas 4 bases no DNA e 4 bases no RNA, sendo 3 delas comuns, como a gente viu. A informação é a essência. E ela está presente no momento da concepção. O potencial da vida está no momento da concepção de uma semente. A vida toda está todo gravado ali, daquela vida. E aí a gente vê que durante a produção de uma essência floral, os 4 elementos estão presentes: a terra para cultivar a planta, o ar que a planta se nutriu, o sol ou fogo para permitir e fruir o seu poder, e a água para coletar e enriquecer com a sua benéfica cura magnética. O Dr. Bach disse isso. Mas nós encontramos na planta, na flor, um campo de força vivo. E as plantas, elas seguem uma geometria que traz a sua forma, o tamanho e a sua posição relativa. O que a geometria faz? O que a geometria faz é criar um campo de força para que as formas se movam e se desenvolvam neles. Então, dentro de uma semente de laranja, existe um campo de força que é causado por uma geometria que vai fazer o fruto ser redondo, a folha ser da forma que ela é, a raiz ser da maneira que ela é. Existe toda uma geometria do universo aí. Aqui nós vemos um grão de pólen ao microscópio. Olha a geometria criando ordem no caos. É um grão de pólen. As maçãs se dividem em 5 seções de sementes quando cortadas. Olha aí. Nós temos aqui a geometria dando forma à informação que está aí dentro da semente. Sem a geometria e a força passiva que ela cria, não haveria padrão claro de crescimento. O resultado seria o caos, uma forma de expansão sem significado. Mas a geometria, ela é um campo de força passivo. Vamos ver mais campos de força passivo. Quando nós temos um crescimento, nós temos em movimento, nós temos um campo de força ativo. Quando nós temos uma geometria, nós temos um campo de força passivo. A geometria é o meio pelo qual o crescimento gera forma. Nessa imagem, nós estamos vendo a representação gráfica de um campo de força gravitacional dentro e ao redor de um corpo esférico. Então, se nós imaginarmos um campo gravitacional, um campo esférico, ele causa essa forma. Essa fórmula, ela já existe lá, geometria já está lá de forma passiva. Quando a gente gera o movimento, ela cria esse campo de força ativo. O semáforo na rua, ele também é um campo de força passivo, né? Não existe nada no semáforo que acelere o seu carro ou pise no freio do seu carro. Ele simplesmente está dando uma informação. A informação é um campo de força passivo. Quando você usa a sua energia e pisa no acelerador quando a luz está verde, ou pisa no freio quando a luz está vermelha, você está interpretando uma informação de um campo de força passivo e transformando num campo de força ativo, que é o ato de acelerar ou frear o carro. Estou entendendo, eu quero que você entenda esse conceito de campo de força. A informação que está num livro, ela está numa estante, ela é um campo de força passivo. Quando eu leio aquela informação, eu crio a imagem, eu transformo
aquela página que eu li num campo de força ativo, que vai gerar um filme até na minha cabeça. Quando eu leio um romance, eu gero uma história na minha cabeça, eu vejo os personagens, eu imagino, não vejo, eu imagino os personagens. Isso é um campo de força passivo, um livro é um campo de força passivo. Mas pegando o exemplo do livro, eu preciso saber em que linguagem ele foi escrito. Se eu pegar um livro num idioma que eu não entendo, eu não vou conseguir absorver absolutamente nada. Então eu preciso entender também. A história que está contida nas páginas de um livro, ela é um campo de força passivo, outra vez. Eu preciso que haja uma energia para que a informação seja decifrada. Quem dá essa energia? Nós. E aí sim, na preparação de uma essência floral, temos um meio receptivo, a água, na qual uma força ativa, o sol, e um campo de força vivo estão representados. Então nós temos a água, que é o meio receptivo, o campo de uma força ativa, o sol, e um campo de força vivo, que é representado pela flor. Essa informação, ela é gravada na água e retida. Só que quando ela está gravada na água e retida, ela é um campo de força passivo. Esse campo de força passiva que constitui a essência. Dentro de um frasco, nós só temos informação. Isso aqui é como se fosse um livro. Ele precisa ser decifrado. Não existe energia aqui dentro. A informação é a essência. O que acontece quando nós tomamos a essência? Nós lemos esse campo de força e recebemos a informação. De novo, não existe energia ativa na essência, só informação. Uma partitura musical é um campo de força passivo. É necessário que quem interpreta conheça a linguagem que foi escrita. Quer dizer, eu tenho que conhecer música para interpretar uma partitura musical. Ele também precisa utilizar uma energia para tocar um instrumento musical. Então, vamos ver como é que isso funciona. Aqui nós temos um campo de força passivo, Rondola Turca, de Mozart. E agora nós vamos ver o que acontece quando recebe a informação, a gente interpreta e usa energia. Então, de novo, campo de força passivo, partitura musical, e aqui nós temos o músico executando. Vamos ouvir. Muito bem. Duas pessoas expostas à mesma informação contida num campo de força passivo podem interpretar de modo diverso. A gente acabou de ver uma partitura de Mozart, interpretada por uma pianista, muito bem, aliás, e ela se interpretou com um instrumento chamado piano, e nós ouvimos uma música tocada com piano. Vamos ver outra pessoa interpretando a mesma partitura com outro instrumento.
é necessário que nós conheçamos a linguagem na qual a informação é transmitida. Se eu te der uma partitura com a música e um violão e você não conhecer a linguagem, você não vai executar a partitura. Isso parece bem óbvio, não é isso? Então, do que depende a eficácia disso aqui? Da clareza da mensagem e da capacidade de interpretar. Felizmente, nós temos uma grande afinidade com a água. Nós vimos isso nas aulas anteriores. A gente é 70% água. Então, uma informação que esteja escrita na água, ela vai chegar no nosso cérebro e aí vai ser interpretada, aquela informação da água. É assim que o floral pode atuar quanticamente no nosso organismo. Primeiro no mental e depois transferido para o físico. Esse é um texto, ele está escrito em nepalês. Eu preciso conhecer nepalês. O que adianta esse texto para mim, se eu não conhecer? Vamos traduzir o que está escrito nessa placa. O mecanismo de uma linguagem escrita é difícil de explicar para quem não usa. Óbvio, acabamos de falar isso. Se você não conhece a linguagem, você não interpreta. Felizmente, nós conhecemos a linguagem da água, nosso corpo é água, ele vai interpretar o que está escrito na essência floral. A essência, que é a informação da planta gravada no veículo água, é rapidamente compreendida por nós a níveis suprafísicos, uma vez que nós somos compostos por água. Nosso cérebro é 95% água, a gente vê isso. Quem toma a essência entende a linguagem e decifra a informação. Agora, tem uma coisa aí. Essa informação ela vai ter que passar de um nível inconsciente para o nível consciente. Isso é fundamental também. Duas pessoas tomando a mesma essência podem apresentar resultados completamente diferentes. A gente viu isso. Tá certo? Então, a gente compreendeu algumas coisas muito importantes aqui. A essência floral é uma informação. Ela vai ser absorvida para nós a nível inconsciente, quântico. E vai depender muito da nossa interpretação trazer isso para o nível consciente. Ainda temos muito, mas muito mesmo, que compreender no processo de como a informação contida na água ela é interpretada, né, por nós. Essa informação que está contida na água tem uma essência floral. A água é o veículo que transporta a informação, porém, decodificar, reconhecer a mensagem, depende de quem toma a essência. E vamos estudar mais sobre a água, vamos aprender mais para que a gente compreenda e torne o nosso trabalho como terapeutas ainda mais eficiente, que a gente possa sempre ajudar muito mais pessoas. Muitíssimo obrigado.